Aleluia. Que nós possamos confiar no Senhor. Jesus, meu melhor amigo. Eu quero deixar um versículo, mas essa não é a palavra. Mas a gente poder já iniciar, que está em João 15, versículo 13, 14 e 15. É o nosso melhor amigo, que é Jesus Cristo, que diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Que coisa linda! O Senhor não tem escondido nenhum segredo para aqueles que o obedecem. Se nós obedecermos e fizer tudo quanto Ele manda, Ele vai revelar tudo que o Pai entregou a Ele, Ele vai revelar a nós. Gente, isso é muito lindo. Eu estava aqui, eu estou acordada desde 3 horas da manhã, antes das 3. E eu ainda não tinha a palavra e o Senhor foi trazendo assim de uma maneira muito especial. Então, filha, se você me obedecer, né, eu vou entregar tudo que o Pai entregou para mim, eu vou revelar a você. Isso é muito especial, eu vou te revelar. E eu fui escrevendo, né? Então o Senhor nos perguntou pra gente, pra mim primeiro, porque foi pra mim. Filho, olha, se você me obedecer em tudo, não se preocupe, que eu tenho todos os segredos para revelar a você. Aquele que é o mais especial de meu Pai, né? Que Jesus, ele é totalmente, né, íntimo do Pai. Ele veio, obedeceu e até o seu último momento aqui na terra, ele glorificou o Pai. Lá em João 17 fala sobre isso, né? Então, ele fala, né? Então veio essa pergunta: você é servo ou amigo de Jesus? Em quem você tem colocado a sua esperança e a sua confiança? Porque ele é amigo, mas precisamos obedecer e fazer tudo quanto ele manda. Mas a palavra do Senhor hoje, ela está no Salmos 121. Gente, esse salmo é o meu salmo de cabeceira, e ele é muito especial, só que dessa vez eu fui estudar e o Senhor foi me trazendo, porque não é simplesmente, né, leva os meus olhos para o monte e de onde me virá o socorro. Não é, isso é diferente de você chegar na presença, né, do Pai, entrar no teu quarto, fechar a porta, né, você e Deus, você e o Senhor lá no secreto, né, e você chegar, olha, Pai, eu elevo neste momento meus olhos para ti. É diferente de você simplesmente cantarolar, eleva os meus olhos para o monte e de onde virá o meu socorro. É muito mais profundo, muito mais profundo. Então, o salmista Davi, ele chega, né, e ele vai falando para o Senhor. Primeiro, né, uma pergunta, mas isso não é só uma pergunta. Elevo os olhos para o monte e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixarei vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E aí, então eu fui, e o Senhor foi me falando, eu nem precisei me esforçar. Eu falei, meu Deus, como é maravilhoso. O esforço foi só acordar. Mas acordei, nossa, e estou muito bem, graças a Deus. Então, o Salmo 121, ele expressa, né, quando o salmista ele busca
né? 121, elevo os meus olhos para o monte. Né? Então, expressa por ajuda e proteção. Né? Quando eu estou totalmente desfalecida, para onde eu vou? Mas eu tenho que ir verdadeiramente. Né? Buscar pela ajuda e pela proteção de Deus. Reconhecendo a nossa fragilidade, a fragilidade humana. Reconhecendo que eu não tenho mais condições de nada. Eu falei, meu Deus. Então, o Senhor primeiro ele fala conosco, para depois levar. E foi exatamente assim comigo. E então ele fala, né? Não reconhecendo a sua fragilidade humana e a necessidade de um poder superior, de algo que é muito maior do que nós. Vai muito mais além das nossas forças. Que por mais que nós nos esforçarmos, chorarmos e buscarmos, a gente não vai conseguir. Mas quando nós buscamos a força de um superior, que é o Senhor, o nosso Criador, aí sim, a gente vai ver que não precisava fazer tanto esforço. Era simplesmente chegar naquele que pode fazer o impossível. Em Lucas 1,37, né? Nada é impossível para Deus. E quem vai dessa forma para Deus? É quem tem intimidade. Quem acredita verdadeiramente que conhece aquele que é pai, aquele que não nega bem algum ao seu filho. Então o salmista faz uma pergunta, mas logo responde que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E vem o versículo, né, continua falando, eleva os meus olhos para o monte. A imagem do monte, ela pode representar desafios, dificuldades ou situações que parecem impossível para nós. Impossível na nossa vida. Mas nós temos que lembrar que não há impossível para aquele que é o superior, no qual nós entramos aqui primeiro e fomos clamar a ele. Então, o salmista ele vai desta forma para o Senhor. E de onde me virá o socorro? Essa é uma pergunta que revela a busca por ajuda e a consciência da nossa própria limitação, que nós somos limitados. Então, quando nós reconhecemos que nós somos limitados, que nós precisamos do socorro do Senhor, então nós vamos para Ele. Aí é onde a gente vai para a palavra que diz, né, que o Pai que está no secreto, Ele vai nos ouvir e Ele vai nos recompensar. Então, Ele vai e fala, né, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, essa palavra, ela revela também, ela não revela só uma pergunta ou um questionamento. Ela revela a fé, a confiança em Deus, como provedor, protetor, aquele que tem o poder sobre tudo e sobre todas as coisas. E quem vai até Deus? Quem vai lançar a sua cabeça no chão, seu joelho, se lançar o pó? Aquele que confia em quem ele está indo buscar, com a certeza de que ele vai receber. Ele tem essa certeza e essa confiança aqui. Então não importa as circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo, né? Nós precisamos ter essa confiança. Eu tenho um neto de 5 anos, ele é muito especial. Então ele gosta muito de planta, eu também. Então aonde a gente vai, pega, não importa a planta, desde que seja uma planta, arranca lá, né, lá da pontinha uma flor, traz para casa, só que ele não põe na água, ele põe na terra. Ele vai lá, então eu tenho um monte de planta, nada, né, assim, planta específica não, tem um monte de variedades. E ele pega e coloca lá, eu tenho vasos, eu até já compartilhei com a pastora, e ele coloca, e ele fala assim, vovó, vai nascer e vai dar outras flores. Aí eu falo, meu filho, ela só tem flor. Ela vai, eu tentando preparar o coraçãozinho dele para que ele não se entristeça. Mas ele não se entristece. Quem está sem fé sou eu. Ele fala, não, vovó, eu vou plantar e ela vai nascer. Gente, eu
tirei fotos, mandei para a pastora, tem as plantas aqui, depois eu posso até compartilhar lá no grupo. Pega lá a pontinha, traz a flor para casa, ele corre, sobe lá para cima e planta, e elas não morrem. Elas não morrem. E ele não se abate. Aí eu falo para ele, ele fala: "Não, vovó, ela vai nascer". Então todos os dias ele levanta, ele sobe lá, ele sabe cada folhinha de planta, e tem várias, que nasce, aquela que cai. Aí quando nasce uma diferente, ele fala: "Vovó, a mamãe já deu mais um filhinho. Olha aqui, vovó". Ele sabe cada cor, cada detalhe. Então a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser como criança para entrar no reino de Deus. E ele não muda. Eu fico e falo: "Meu Deus, como não crer no milagre de Deus?". E é tão especial. Aí eu falo: "Senhor, honra a fé dele", porque ele vai se entristecer se morrer. E as plantas não morrem, nenhuma, seja mato, flor, e brotam, tá lá com flores, com folha. É impressionante, gente, porque ela é a pontinha da planta lá que saiu, principalmente aquele hibisco que tem muito na rua. A gente quebra lá porque ele não volta para casa sem uma florzinha. Se vai no mercado, tem que comprar. E elas crescem, e elas dão flores, e ele se alegra muito. Mas todo dia ele vai lá e dá o quê? Amor para elas. Ele vai lá, ele conversa com elas. Quando a gente ia mudar de casa, ele falava: "Olha, vocês ficam aqui, que daqui a pouco o papai vem buscar vocês. Vocês não vão ficar aqui, lá na outra casa que estávamos". Então, todas as vezes que ia buscar alguma coisa: "Calma, que o papai vai voltar e vai buscar vocês", né? Trouxemos todas. Então, que confiança, né? Que confiança, que relacionamento lindo com Deus. É maravilhoso. Então eu falo: "Meu Deus, como não?". É muito especial. Então, o Salmo 121, ele nos mostra, né, a confiança, a segurança em Deus. E isso só é possível tendo um relacionamento genuíno com o Senhor. Relacionamento de amigo, né, de pai. Tendo essa certeza, essa confiança. Que não importa o que o outro diz, eu tenho a certeza e a convicção de que vai acontecer, respaldado pela palavra. Então, um relacionamento de amigo, né, é muito especial. Então, em Mateus 6,6 fala: entra no teu quarto e fecha a porta. Não tem como você entrar no teu quarto, convidar a presença dele e falar para ele: olha, Senhor, agora eu e o Senhor, eu vou deitar no teu colo. Eu quero conversar, eu quero me abrir, eu quero falar para o Senhor o que está aqui no meu coração. Ele vai vir, ele vai te ouvir e ele vai te responder. Porque ele não nega bem algum aos teus filhos. Então ele vem, né, de uma maneira muito especial, faz até carinho na cabeça. Eu já vi o Senhor passando a mão na cabeça da apóstola, né? Eu até falei para ela, né, de uma maneira muito especial. Ele vem, porque esse é o Pai. Esse é o Pai que não nega nada aos teus filhos, né? Então, o versículo 4 ele enfatiza que o Senhor é o guardião fiel de seu povo, que não dorme nem cochila. Ele está sempre presente para proteger e abençoar, né? Então, portanto, a frase não é apenas uma pergunta, mas uma declaração de fé e a esperança da proteção divina. Ele é o nosso Senhor. Ele é a nossa segurança. Um salmo pequeno, né? Um salmo curtinho, mas com tantas riquezas para as nossas vidas. Com tantas riquezas para nós. Eu falei, meu Deus, é só o Senhor para nos trazer tantas riquezas, tantas maravilhas. Então, o Senhor, ele diz, né, em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei. Então não tem como, ele está dizendo, se você me clamar, se você me buscar, eu vou te responder, filho. Eu vou te trazer aquilo, os conselhos, a direção, tudo aquilo que você está precisando, eu vou te dar. Né? Eu sou teu amigo. Não tem como. Né? Então, eu deixo mais essa pergunta. Você tem dado testemunho de quem Deus é? Ele é verdadeiramente teu amigo?
Como está a sua intimidade com Deus? Tem tirado tempo para ouvir o Senhor falar? Você está em santidade em todas as áreas da tua vida? Ou você só tem falado, 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 falado e levantado e sabe? Porque é isso que acontece. A gente fala, 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 mas quando ele que fala, agora eu vou falar. A gente não quer ouvir o que ele tem para falar. Levanta e sai. Então, relacionamento entra no teu quarto, fecha a porta, convida o Senhor, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Fale, chore, se joga no chão. Eu já fiz isso, viu? Eu já fiz muito isso, de entrar, de me jogar no chão mesmo, as lágrimas ficarem lá. Mas depois eu preciso ouvir. Que ele me ouviu primeiro, mas depois ele quer me dar os conselhos. Então eu preciso parar. Agora eu quero te ouvir, Senhor. Agora eu quero ouvir o que o Senhor tem para me falar. Então eu preciso ouvir. Então é preciso descansar no Senhor, confiar no Senhor. E aí então ele vai falar: olha, filho, não vos chamo servo, mas filho e filha minha, mais de amigo, amiga, minha, né, minha filhinha amada. Então é isso que o Senhor, ele nos diz nesta manhã. Nós não somos mais servos, né, mas amigos do Senhor, amigo de Deus. E amigo, ele tem os segredos do Pai, porque tudo aquilo que o Pai revelou ao Filho, ele vai revelar a nós. Só precisamos aprender a ouvir os segredos do Pai que ele tem a nos entregar. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor deixou para nós nesta manhã, na madrugada, me trouxe de uma maneira muito especial. Então, mas tudo que o Senhor nos instrui é obediência, santidade, momentos com o Senhor. Né? O Senhor diz, né? Eu honro os que me honram, que de madrugada me buscam. É difícil, mas a gente ouve o Senhor. Eu já vim para o quarto, já era mais de meia-noite. E aí o sono veio, eu falei, Senhor. Aí ele falou, olha, descansa. E eu falei, então o Senhor me acorda quando o Senhor tiver que me falar. Antes das 3 ele me acordou. E eu levantei. E sentei, porque senão eu ia cochilar, mas não tive sono. E o Senhor trouxe de uma maneira muito especial. Que ele me falava, olha, onde a sua confiança está? A minha confiança está no Senhor. A nossa confiança, ela está no Senhor. Amém? Então Deus abençoe a todos. Espero que o Senhor teve essa oportunidade de falar ao coração de cada um. Né? Porque cada um de nós pegamos a nossa porção, né? O bolo tem várias fatias. Eu creio que cada um pegou a sua, como eu peguei a minha. Deus abençoe. Ficam na paz do Senhor Jesus.